Boa Olá, noite, pessoal. Deixa a é, Lívia começar. olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa atividade 3 do Lab4, palestra Feiras de Ciência e Mostras Científicas na Educação Básica. Como fazer, por que fazer e qual a importância, com o palestrante Daniel dos Santos Rocha. Esse é um momento bem especial, porque é a nossa primeira atividade síncrona desse ano. Então, vocês sejam muito bem-vindos e agradecemos a presença de todos e de todas aqui essa noite com a gente. Daniel é mestrando em Tecnologia e Gestão em Educação à Distância pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É coordenador de integração escola-empresa na Escola Técnica Estadual de Arco Verde, Pernambuco. Possui pós-graduação em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Pernambuco, pós-graduado em Marketing pela USP-Exalc, é graduado em Administração de Empresas pela Unopar e graduado em Tecnologia e Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Pernambuco também. Seja muito bem-vindo, Daniel, é um prazer e agradecemos pela sua palestra, sua proposição de atividade e pode tomar a palavra. Muito obrigado, Lívia. Eu estou vendo aqui a Ana Paula, estou vendo o professor Iedo, lá de Letras. Eu agradeço a presença. Priscila, eu também já conheço ela de outras atividades lá de Letras. Eu sou mestrando e eu também faço letras. A graduação é AD, né, na UADTEC da Rural. E, assim, contando um pouco sobre essa história, né, porque é uma pessoa que está fazendo mestrado em educação, em ciências e tecnologia da educação à distância, quer dizer, gestão, né? É uma pessoa com formação em administração, é uma pessoa com gestão pública, está falando de feira de ciências, né? Qual é a história dessa pessoa, né? Então, aqui comentando brevemente sobre essa história, eu adentrei na educação em 2018, né? E foi onde ali eu descobri um lugar que eu não sabia que eu gostava tanto. Eu fui aprendendo a gostar. E a minha função lá na escola, ela é de integração escola-empresa. Então, tanto eu busco estágio para estudantes, como eu também me envolvo nas feiras de ciência, por conta que a gente vê lá as feiras de ciência como um espaço onde a gente consegue integrar a empresa e as escolas e a comunidade, onde a gente consegue fazer uma extensão que é algo ainda bem universitário, que não está regulamentado ainda, pelo menos na Secretaria de Educação, para a Educação Básica, a Secretaria de Educação do Estado, onde eu atuo, né, na CEIP, mas que a gente viu como fazer esse link e essa extensão, tanto pelas feiras de ciência como pelos projetos de iniciação científica que a gente tem desenvolvido, né? Então, aqui eu vou trazer inicialmente as conceituações e alguma parte teórica, né, de referencial teórico sobre as feiras de ciência, né? Então, Pereira, 2021, na página 2, ele diz que os surgimentos dos movimentos internacionais que preconizavam a disseminação e reconhecimento da importância das feiras de ciência inseridos no contexto escolar a partir da década de 50, elas começaram a se disseminar, né, como alternativa de enriquecimento e desenvolvimento da ciência no Brasil. Isso na década de 50. A gente tem as publicações de Pavão e de Reis, e eles falam que as feiras de ciência elas são revoluções pedagógicas, né? Mancuso, 2006, ele fala que a importância das feiras de ciência atualmente está relacionada com a demonstração de que a ciência está em processo e que ela é uma forma de pensar, a ajudar na solução de problemas, né? Então, em 2018, quando eu entrei, eu cheguei nessa escola e eu me deparei com esse movimento, com essa movimentação, né? É uma escola de ensino médio técnico, né? Eles lá têm o curso de rede de computadores e logística integrados ao ensino médio. Então, são jovens entre 14 e 19 anos, no máximo 18 anos,
das classes socioeconômicas C, D e E, né? Então, a gente estava lá com 20 professores, todos eles das suas áreas de atuação, né, o propedêutico e o técnico, né? E a gente estava iniciando esse movimento de fazer com que esses professores ingressassem e tomassem, quisessem, né, ser orientadores de projetos de pesquisa, né, desenvolvessem projetos de pesquisa com estudantes do ensino básico, né. Então a gente lá tem o projeto integrador, que ele na maioria dessas escolas técnicas, né, e na educação profissional aqui em Pernambuco, ele tem um caráter de você desenvolver interdisciplinarmente, com as disciplinas do ensino propedêutico e do técnico, um projeto para a resolução de um problema técnico dentro daquele tema, né? Então, ainda em 2017, quando eu ainda não estava lá, se iniciou um movimento também dentro da escola, junto com a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é feita, né, e é promovida pelo CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, e eles pegavam esse tema, né, e eles iam trabalhar ele dentro desse projeto integrador, né, que a gente denomina lá de PI, né? Então, logo no início do ano começa a falar no PI, né? É PI para lá, PI para cá, é uma dor de cabeça para os meninos. Para os professores, foi no início desse processo, lá em 2018, ainda os professores, a sua maioria, só tiveram contato com metodologia da pesquisa científica quando estiveram desenvolvendo os seus projetos de pesquisa, os seus TCCs, né? São professores do ensino básico, das disciplinas propedêuticas e técnicas, que se formaram, em sua maioria, pelo interior do estado mesmo, e no interior do estado tem uma diferença que eu considero, né, bastante razoável com relação à vida acadêmica, em relação à capital, né? Então, na capital existem mais eventos científicos, existe uma disseminação de mais eventos, que você pode participar de mais coisas, vamos dizer assim, né, de projetos de pesquisa, e aqui no interior isso ainda não é tão fomentado, né? Então a gente reconhece que aqui no interior isso aqui ainda não existe essa cultura acadêmica ainda nas universidades do interior, não existe esse movimento tão forte de pesquisa e extensão, principalmente, né? Então aqui a gente vê muito, até os meninos que chegam do nono ano, eles fazem TCF, né, o trabalho de conclusão do ensino fundamental, e quando a gente vai investigar bem, a gente vê que aquilo dali, o trabalho que eles fizeram, falando assim, né, conceituando, praticamente foi um copia e cola da internet, né? Então a gente vai, no primeiro ano do ensino médio deles, né, no ensino técnico, trazer para eles os conceitos, trazer para eles os procedimentos de se fazer uma pesquisa, né, de como é, fazer a introdução, de como pesquisar, de como aplicar métodos de pesquisa, de como coletar dados, de como estruturar um instrumento de coleta de dados, um instrumento de pesquisa, de como aplicar essas pesquisas. Então, tudo isso a gente vai fazendo, né, no decorrer do tempo, nesse ano de cada um desses anos. Né? Eu estou falando aqui de 2018, 2019, foram as feiras, as mostras científicas que eu vivenciei. Né? Praticamente lá a gente desenvolve feiras de ciência. A gente achou por bem colocar a nomenclatura mostra científica por conta que as feiras de ciência por aqui, quando ocorriam, né, ela não era estruturada bem em formato de feira de ciências como é para ser, né? Então acontecia toda aquela exposição, mas não havia a estruturação de projetos, não havia a parte escrita, o desenvolvimento de uma parte escrita, a estruturação mesmo de uma pesquisa, né? Aquilo dali acontecia, o evento, ele eram feitas as evidências daquele evento, né? E era realizado, né? Ele era documentado e dizia-se que ele havia sido realizado, mas aquele propósito
de inserir os estudantes no contexto da investigação científica, aquilo dali ficava meio de lado, pelo menos nas escolas regulares que eu frequentava, né, inclusive no ensino fundamental e no ensino médio, eu vivenciei isso aqui no interior. Então, já nessa escola que a gente atua, a gente tentou, né, e vem tentando aprimorar cada vez mais, desenvolver essa feira de ciência que a gente chama Mostra Científica da EPE Arco Verde, de forma que os estudantes tenham contato com todos os procedimentos, com o passo a passo do desenvolvimento do método científico, né, de como investigar cientificamente. Então, aqui, Pereira 2021, ele fala que através da criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, filiado às Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, começou-se a ser deflagrada, né, a promoção das feiras de ciência no Brasil com a finalidade de desenvolvimento de iniciativas não formais de iniciação às ciências, né? Então, Gonzaga, 2017, ele ainda fala que a importância das feiras de ciência, tanto para professores quanto para alunos, desenvolvendo a aprendizagem significativa na qual se valoriza os conhecimentos prévios, as experiências vivenciadas e os novos conhecimentos, bem como a proposição de novos desafios a docentes e discentes em uma troca de vivências mútua. Então, quando eu vejo essa fala de Gonzaga, eu visualizo muito do que a gente experienciou até 2018, 2019, 2020, 2021. Mais adiante eu vou falar das dificuldades que nós tivemos em 2020, como a gente fez para superar, né? 2020 foi um ano de pandemia, então a gente teve que realocar aquele contexto todo, mas eu vou falar mais para frente como foi que nós fizemos isso. Então, como eu havia falado, a gente pegava os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente fazia essa transposição para o contexto das feiras de ciência, para o contexto das disciplinas propedêuticas e técnicas, fazendo com que esses estudantes investigassem interdisciplinarmente, né, de forma multidisciplinar, interdisciplinar, que existe uma diferença entre os dois, e que eles fizessem essas investigações, né? Tendo por base a experiência técnica deles, né? O contexto técnico e também os conteúdos propedêuticos, né? Articulando e fazendo a conexão entre eles no desenvolvimento de propostas para soluções de problemas dentro daqueles contextos. Então, em 2020, a gente teve o tema da inteligência artificial. 2021, a gente teve agora o tema da transversalidade, né? Então, a gente pega essas temáticas e esses estudantes, né, são cerca de 480, eles fazem grupos de 5 estudantes e eles vão desenvolver essas propostas junto aos professores orientadores. Então, no início de ano, a gente faz todo um processo de formação desses professores, né, de quando tem professor novo, a gente faz esse processo mais da base, né, e os professores veteranos, a gente faz esse processo de, de releitura, de lembrar esses documentos das funções, né, e de como se fazer, de como conduzir essa investigação científica. Ainda sobre o CNPq, né, a gente tomou conhecimento dos editais de feiras e mostras, né? Então, a gente conseguiu, escrevemos e submetemos propostas para esse edital de feiras e mostras, e a gente conseguiu, desses editais, né, o apoio do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq, para a realização dessas mostras científicas. Ainda em 2018, 2017 foi a primeira proposta, e a gente foi aprimorando cada proposta dessa no decorrer de cada ano. Então, a gente consegue, com essas propostas ao CNPq, nós conseguimos bolsas de iniciação científica júnior para algumas equipes premiadas, né? O edital ele dá um limite de bolsas, mas a gente consegue, já vem conseguindo pelo quarto ano consecutivo, essas bolsas de iniciação científica júnior.
assim como também há um recurso para o custeio, né? E com esse custeio a gente fazia a impressão dos pôsteres, né? Esses estudantes tanto desenvolviam a pesquisa escrita, né? Na estruturação e nos moldes de um TCC, de um artigo, né? Um artigo só que era com capa, contra capa, sumário e tudo mais, já era mais de um TCC. Nós estamos mudando esse formato agora para um artigo mais estruturado, e esses estudantes eles tinham esse processo de pesquisa, né, iniciado em fevereiro, né, de cada um desses anos, em fevereiro, com encontros presenciais, né, na disciplina do PI, em que eles desenvolviam esses projetos. Haviam visitas técnicas em 2019, antes da pandemia. A gente tem registro de dezenas de visitas técnicas que aconteceram tanto na cidade como nas cidades circunvizinhas, sempre para empresas ou órgãos públicos que têm essa relação com essas pesquisas que eles desenvolviam. Então, as pessoas estavam, os estudantes que estavam vendo tratamento de água, então eles foram para estações de tratamento, é, tiveram estudantes que estavam com o tema de reciclagem, então eles foram para que tem a Casa Verde com Pesa, que trabalha com a reciclagem. Eles tiveram energia eólica, então eles foram para parques eólicos. Aqui tem parques eólicos no interior do estado, né, em Caetés e em Garanhuns. Então a gente ia fazendo esse link, essa conexão para que eles experienciassem, vivenciassem o máximo de como coletar dados, de como fazer as pesquisas, né? Então eles iam para esses locais, tanto empresas, indústrias, coletavam dados, faziam entrevistas e tudo mais. Depois eu vou falar desse processo na pandemia, né, que não foi nada normal, mais adiante eu vou falar sobre esse processo na pandemia. Monteiro, 2017, ele fala da importância das feiras de ciência, tanto para a formação inicial e continuada de professores, quanto para o ensino e aprendizagem dos alunos, atentando para um incentivo à pesquisa no campo das ciências, né? Então, como eu havia falado, né, esses professores eles tinham a vivência do método científico e da pesquisa somente na construção do TCC deles nas licenciaturas que eles tiveram, ou então, no caso dos professores de base técnica, nos bacharelados que eles tiveram, né? Então, a maioria deles não tinha uma vida acadêmica, né, que eles fosse possível eles desenvolverem, né, uma experiência vasta no desenvolvimento de pesquisa, né? Então, a gente fez todo esse trabalho com eles, primeiro para formar eles, né? Então, a gente, como eu falei nas reuniões de início de ano, tem todo um processo somente para a gente tratar sobre método científico, somente para a gente tratar sobre o passo a passo, né, do método científico. Depois, eles vão para o processo de. Então, existe a escolha, né, dos estudantes, eles vão escolher os professores orientadores deles. Então, isso acontece em fevereiro. A gente também faz a estruturação das atividades de cada encontro, né? Então, cada atividade dessa tem uma pasta no Drive que a gente coloca as sugestões de atividades. Mais para frente, né, em 2019, a gente implantou o Moodle na escola, então a gente conseguiu fazer essas salas no Moodle para iniciação científica, né? Então, do projeto integrador, né? Então a gente colocava os materiais lá, os professores faziam vídeos, né? Colocavam lá. Então tudo isso que a gente estava fazendo era um ensaio para o novo ensino médio, né? A gente ouvia lá falar do novo ensino médio, principalmente a nossa gestora Lúvia Bezerra, que ela não pôde estar aqui hoje, né, nesse encontro, mas a gente lá, ela já via e ela já se antecipava, né? E eu, nessa função, né, eu tanto me envolvi muito com a parte pedagógica, mesmo não estando nessa parte bem pedagógica, porque a minha função é de escola-empresa, mas eu vi a possibilidade de articular, né, trazer empresas para apoiar ou para serem beneficiados nesse processo, né? Então,
tivemos projetos de pesquisa desses estudantes que eles foram em empresas fazer entrevistas, em que eles foram estudar processos em empresas ou em indústrias aqui da região, e que depois eles foram levar lá aquelas pesquisas que eles fizerem e apresentar os resultados, ou então enviar de alguma forma para essa empresa. Né? Então a gente ia fazendo essa integração e fazendo com que a nossa escola fosse conhecida também pelas empresas, né? E as empresas e os empresários conhecessem o potencial desses estudantes, tanto dos cursos de logística como do curso de rede de computadores. Então, esse era o intuito, né, de fazer com que esse projeto da pesquisa, da amostra científica, desse certo. Né? A gente sabe que o reconhecimento viria, né, da importância da escola e da importância desses cursos no contexto, né, em que eles estavam vivenciando. Né? Então, a nossa escola ela não é bem no perímetro urbano da cidade, né, em Arco Verde. Isso é interior do estado, a 260 quilômetros mais ou menos do Recife. Essa escola ela fica situada numa estrada que ela vai para uma cidade circunvizinha. Né? Então, aqui é depois do distrito industrial e ela não fica muito bem no perímetro urbano. Né? Então, a gente, com essas pesquisas, a gente conseguiu aproximar mais a nossa escola da comunidade, né? Fazer com que tanto empresas como a comunidade também conhecessem a nossa escola. Gonzaga 2017, né, voltando aqui para essa parte de referencial, ele diz que para compreender a importância das feiras de ciência, é necessário examinar a importância em si do desenvolvimento científico. Oliveira e Faltai, 2008, enfatizam que a autonomia de um país está baseada na sua capacidade de desenvolver e resolver problemas tecnológicos, valorizando a ciência e a tecnologia como instrumento de mudança em todas as frentes, sociais, políticas, econômicas e de saúde. Os autores enfatizam que a divulgação científica é fundamental para a popularização da ciência e apontam como causa principal da precária popularização, o pouco contato e identificação cultural do brasileiro com a maioria das áreas da ciência, ao contrário das festas populares como carnaval e futebol. Então, esse processo que a gente faz da construção da amostra científica, ele desemboca lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, esses estudantes, entre fevereiro e agosto, no máximo setembro, quando a gente adia muito por conta de alguns imprevistos, né, eles desenvolvem essa pesquisa científica. Né? Então, é todo um passo a passo que acontece ali nos encontros de orientação. Né? Então, nesse meio termo, acontecem as visitas técnicas, as coletas de dados dos estudantes, as análises, né, e a construção da pesquisa escrita, assim como também do banner, né, do pôster, que eles desenvolvem para a gente expor. Então, antes da pandemia, a gente fazia essa exposição na quadra poliesportiva. Esse evento ele culminava com o projeto Semear, né, que é feito pelas GREs, Gerências Regionais de Educação, e a gente conseguia trazer um movimento muito grande de estudantes e professores de outras escolas, né, para visitação. Assim como também a gente conseguia envolver outros professores, né, em oficinas de metodologia da pesquisa científica. Né? Então, professores de outras escolas que não vivenciavam isso, eles conseguiam ter esse contato com essas breves capacitações que a gente promovia. A importância, Pereira, 2020, ele fala que a importância das feiras de ciência se dá quando ocorrem estudos prévios adequados, estruturas e condições condizentes a um bom funcionamento do evento em todos os aspectos. É preciso que haja uma profunda compreensão em relação ao método científico. Então, essa profunda compreensão, a gente entende que a gente ainda está construindo ela. Né? A gente está no 4º ano do evento, né, que é desse desenvolvimento desse evento, né, que para esse evento acontecer, tem todo esse processo de orientação que os professores fazem, toda essa construção desses projetos junto aos estudantes. Né? Então, a gente sabe que esses 4 anos eles ainda não foram suficientes ainda para sedimentar
essa prática docente, né? Então, por conta de eles não são exclusivamente para isso, né? Os professores eles dão as suas disciplinas, né? Agora os seus itinerários formativos, né? Nesse contexto do novo ensino médio, em que a investigação científica está mais presente, né, ainda do que antes. Então, quando eu falei que a gente fez esse ensaio para o novo ensino médio, quando saiu agora todas as normativas sobre o novo ensino médio, a gente viu a investigação científica, a iniciação científica no ensino básico bastante forte, né? Então, a gente já tem essa vivência desde antes da investigação científica e do desenvolvimento desses projetos. No Brasil, Vasconcelos de 2017, no Brasil, a importância das feiras de ciências escolares está em evidência no ensino de ciências. Em 2005, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou o Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciência na Educação Básica. Então, esse ato, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele culminou também com esse edital de feiras e mostras promovidos pelo CNPq, que a gente concorre todos os anos aqui na escola. E a gente constrói essas propostas e encaminha para o CNPq, e a gente tem logrado êxito nessa construção. Deixa eu voltar aqui. Pronto, era essa tela. Então, aqui é um pouco do esquema, da esquematização de como acontece, né? Então, esse projeto integrador, a gente está mudando o nome dele para iniciação científica, né? Por conta que os projetos integradores, eles agora vão ser vivenciados nesse novo ensino médio, nos itinerários formativos. Então, a gente faz o processo de submissão ao CNPq no ano anterior. Então, o edital 2022, ele saiu agora em 2021. A gente já construiu a proposta e já submeteu. O do ano 2020, ele foi construído em 2019, né? Então, a gente coloca lá a orientação dos trabalhos pelos professores, né? Entre 15 e 20 semanas, né? A apresentação oral ela acontece no auditório e a exposição dos postos na quadra poliesportiva. E também as bolsas de iniciação científica, a gente coloca lá os critérios daquelas equipes que vão ser premiadas, né? Não é bem um prêmio, porque eles têm a missão de continuar essas pesquisas, né, com os professores orientadores, mas eles são avaliados quanto à escrita, quanto a diversos outros critérios relacionados à exposição daquele trabalho. Tanto os professores orientadores fazem a avaliação, como também o público externo agora, no contexto de exposição virtual que a gente faz agora. Então, essa estruturação do projeto mesmo, ele tem a capa, a folha de rosto, sumário, introdução, objetivos, justificativa, resultados, discussão, referencial teórico, conclusão, referências bibliográficas e anexo. A gente está mudando essa estruturação para um formato mais de artigo, né? A gente está vendo, fazer esse teste para ver se funciona melhor. Então, como eu havia mencionado anteriormente, esse projeto integrador, enquanto componente curricular dos estudantes, ele é vivenciado de forma diferente em cada escola técnica. Temos escolas técnicas que fazem planos de negócio, temos escolas técnicas que fazem projetos diferentes, não assim nesse caráter de iniciação científica ou de projeto ou de trabalho acadêmico. Então, a gente tenta também inserir esses estudantes nesse contexto para quando eles forem, porventura, para o ensino superior, eles já terem um pouco de familiaridade. Então, esse projeto integrador ele tem início em fevereiro e março. A mostra científica, julho e agosto, ou no máximo setembro. E a outra combinância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro, né, que é sempre vivenciado em outubro, basicamente nas últimas semanas de outubro. A gente vivencia essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, entre o início do projeto integrador e a mostra científica, eles desenvolvem o trabalho escrito, fazem as visitas técnicas, coletas de dados e análise, desenvolvem o pôster,
né, do trabalho e a exposição, a apresentação oral na mostra científica. E na Semana Nacional, é, todo esse projeto a gente tenta colocar um produto para ele. Então, se eles querem informar a sociedade, eles vão produzir alguma coisa expositiva. Se eles, seja ela digital ou seja ela física, né? Se eles querem fazer alguma outra coisa, a gente já teve aqui páginas web, páginas em código HTML feitas, a gente já teve vídeos como produto, a gente já teve artesanato, a gente já teve uma praça em artesanato, né? Aqui me recordando, a gente quer saber onde foi guardada essa praça. É uma pracinha assim, toda montada, que as meninas fizeram. E todo esse processo é muito rico de ver ele acontecer, né? A gente está lá na correria, mas aquilo dali daria não sei quantos artigos científicos se a gente parasse para se debruçar e investigar cada prática daquela que ocorre na escola, né? Então é uma riqueza. A gente vê a construção de tudo isso, a gente vê eles pensando e eles pondo em prática aquilo que eles estão construindo. É, aqui é uma foto do pôster, né, de como é que eles desenvolvem. Então é mais ou menos nesse formato e eles expõem. Essa foto aqui, ela está no. Eu vou mostrar depois o site que a gente construiu, né, que a gente vem construindo para a exposição dos trabalhos em pôster. Essa daqui, né, é a transformação dessa prática docente. Essa foto são dos professores, né, no laboratório de informática em uma dessas formações, né? Então a gente coloca os professores lá e a gente vai. Eles estão todos aqui sem máscara porque foi em 2019 essa foto, né? Então em 2020 e 2021 eles não, o processo foi online, né, com eles em reuniões no Meet, mas aqui nessa foto, em 2019, eles estavam nessas oficinas sobre método científico, sobre a construção dos trabalhos. Então, a gente abordava todo esse passo a passo, todas essas atividades e propostas de construção, né? E nesse processo, a gente vê muito esses professores se aproximarem do conceito de tecnodocência, né, que é um conceito da professora Luciana de Lima, lá da Universidade Federal do Ceará. A gente vê uma parceria entre professores e estudantes muito grande acontecer, né? Então, eles escolhem esses professores, principalmente o pessoal do primeiro ano ainda é o primeiro contato com os professores, e acontece uma parceria muito grande dos estudantes com os professores, assim como também, agora e ainda antes, né, da pandemia, eles desenvolvem essas competências digitais e de trabalho colaborativo, né, na internet, trabalho em rede, por conta que a gente estimula o uso de ferramentas digitais colaborativas. Então, Google Drive, as ferramentas do Google, né, agora com as contas institucionais pelo Estado, pela Secretaria de Educação, a gente tem dado uma dinamização maior nessa utilização, né, eles têm as contas institucionais ilimitadas com acesso ao Google Drive e a outras ferramentas. Então, a gente tem dinamizado esse processo. E aqui, né, agora eu vou adentrar um pouco sobre como foi na pandemia, né? Então, chegamos em 2020, estávamos em março, 17 de março, começando ainda nos primeiros encontros a definição dos grupos, dos temas de trabalho, e os estudantes naquele movimento, né? Então, todos os professores abrem as suas salas e esses estudantes vão naquele movimento em busca de um orientador, né? E chegou a pandemia, né? Deu 17 de março, dia 18 fechar a escola, e o que era que a gente tinha, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, né, o Moodle que a gente construiu em 2019. Então, ainda em 2019, nós estávamos com essa proposta, né, em um projeto ainda em fase embrionária, né, de utilização do Moodle. Então, para que serviria aquele Moodle? Né, a gente pensava
em preparar melhor os estudantes para as avaliações externas, SAEB, SAEP e Enem. Por conta que no Moodle a gente tem acesso àqueles dados e a gente teria como fazer um processo de mineração de dados dentro daquele Moodle, dos simulados que eles estavam fazendo de preparação. Então, isso aconteceu e foi vivenciado ainda em 2019. Então, os professores, principalmente os de português e de matemática, eles já tinham uma vivência com o Moodle ainda em 2019, com a elaboração dos questionários, por conta que eles faziam os simulados no Moodle e nós aplicávamos no Moodle. Esse Moodle ele ainda não era hospedado na rede mundial de computadores, ele funcionava somente internamente na rede local da escola. Então, chegada a pandemia, nós já tínhamos uma plataforma que ela ainda não era hospedada na rede mundial, ela ainda não estava colorida, né? Ela estava bem branquinha, ainda anêmica, né? Ela não tinha cor, né? Ela acontecia somente os simulados nela. Né? Então a gente correu para colocar e capacitar esses professores, né? Agora já no contexto remoto. Né? Então a gente fez lives sobre Moodle, a gente fazia reuniões no Meet, e acabava uma hora e a gente abria outra reunião e a gente começava. Depois, ainda em 2020, a gente descobriu o StreamYard, né? E a gente começou a fazer lives de Moodle, né? Explicando aos professores sobre Moodle. Depois a gente chegou, ainda bem em abril, maio, quase em junho, foi que chegaram as contas institucionais. Né? Então a gente teve acesso ao Google Meet ilimitado. Né? Uma coisa que a gente ainda utilizava, as reuniões de uma hora do Zoom para dar aquelas aulas. Né? Ainda em 2020, a gente ainda chegou, antes de chegarem as contas institucionais, a gente adquiriu o Zoom pago, né, para a gente conseguir colocar mais de 100 alunos nas salas de aulas virtuais, né, nos encontros síncronos. Né. Então, depois chegou lá o Meet institucional e aquela conta, e o Zoom ele foi abandonado. Né. Então, a gente pagou e depois não utilizou tanto como deveria. Então, chegou a pandemia, né? Então, todo aquele processo ele começou a ser vivenciado virtualmente, de forma remota. Então, os encontros de orientação passaram a ser feitos sincronamente pelo Google Meet. A coleta de dados ela passou a ser feita via telefone, via e-mail, via aplicação de questionários online. Né? Então, eles passaram, ainda enquanto estudantes de ensino médio, a construírem questionários online sob a orientação dos professores e disseminar eles por meio das mídias sociais para coletar dados, enviar para outras escolas, outros professores. E a gente vivenciou a quarta mostra científica assim, de forma online, de forma remota, cada estudante em sua casa, e tivemos momentos tanto no Zoom como momentos no Google Meet, e foi dessa forma, né, que eles foram apresentando os seus projetos. Muitos com dificuldades, né, a gente fez uma pesquisa prévia, naquele momento a maioria concordou que dava para fazer, a gente ouviu por meio de formulário online os estudantes, então a grande maioria disse que daria para apresentar, né, de forma online. E a gente fez essas apresentações, né? Nos dividimos em salas simultâneas, ainda em 2020, e fizemos o processo de apresentação. Então, 480 estudantes apresentaram, cerca de 97 grupos apresentaram os seus trabalhos por meio da plataforma, né? Fizeram a apresentação oral. Aquela imagem do pôster, a gente faz a exposição virtual dela por meio de um site Wix, que é esse site. Né? Então, aqui é o site da terceira mostra científica, que foi vivenciado em 2020. Né? A gente faz toda uma dinâmica para que a página seja visitada pelos estudantes. Então, tanto tem a votação popular,
como também tem o like no pôster, que ele vale ponto, né? Então os estudantes eles compartilham esses posts. Nessa página, nós conseguimos em 2020 31 mil acessos, como está aqui na imagem, nas visitas na página, nós conseguimos 31 mil acessos. Nos dados lá da página Wix, a gente viu que eles compartilham essa página, né, cada pôster deles, para várias partes do país. Então, nós tivemos acessos de São Paulo, acessos da região sul, então familiares deles em outros estados do Brasil, né, eles têm acesso aos trabalhos e fazem esse processo de votação online. Já essa página já é da mostra desse ano, né? Então nós iniciamos esse ano de forma remota e nós descobrimos, né, por meio da plataforma, por meio da exposição dos trabalhos em páginas web, que isso estimula muito mais eles, né? Então, muitas vezes aquela exposição lá na quadra poliesportiva dos posters que eram impressos, a gente gastava cerca de mais de R$ 3.000 para imprimir esses posters, né, na gráfica. A gente notou que aquele processo ele não era tão estimulante para os alunos ficar em pé apresentando o pôster, né? E a linguagem digital e nas telinhas web, né, nas telinhas de celulares, aquilo dali era muito mais estimulante para eles, né? Eles compartilhavam os pôsteres deles, eles compartilhavam os projetos deles por meio da página, né? Então aqui, na ferramenta da página de blog, a gente fazia os posts de cada trabalho, né? A gente colocava as fotos dos integrantes do grupo, colocava o resumo, colocava o nome dos integrantes e colocava o pôster, né, do trabalho. Então, essa página desse ano, ela teve 27 mil visualizações, 27 mil acessos, visitas, e a gente notou, né, que por meio desse virtual, a gente conseguiu concretizar, né, aqui no interior essa popularização da ciência muito mais do que o evento presencial. Então, no evento presencial, a gente tinha cerca de 3 mil visitantes, de 2 mil visitantes. Quando a gente ia para a praça, a gente chegava a ter mais visitantes, né, aqui no evento. E a gente, no meio virtual, a gente conseguiu dezenas, 20 mil, 30 mil visitas, né, e acessos. Né? A gente não sabe ainda definir a qualidade desse acesso, quantas pessoas visualizaram de fato, mas nós tivemos relatos de estudantes que foram contatados por instituições de ensino superior para serem convidados, né, para algum evento ainda online, né? Então, a autarquia de ensino superior de Arco Verde, né, ela convidou estudantes, né, e eles viram esse trabalho desses estudantes por meio da página, né? Então, eu lembro que esse estudante ele fez esse relato para a gente, ele estava bastante emocionado, né, que o trabalho dele foi visto pelo pessoal da faculdade que estava convidando ele para participar do evento, né? Aquilo dali a gente viu a euforia dele, né? Então aqui ainda está a mostra do ano passado, do ano de 2020, e agora eu vou interromper o compartilhamento para ir para aquela página web para a gente ver como é que funciona ela. Só um momento. Daniel, eu vou Oi. aproveitar esse pequeno momento para relembrar aqui ao pessoal que deixem perguntas e dúvidas no chat e que a qualquer momento, daqui a pouquinho, a gente está compartilhando a ata de frequência para vocês poderem preencher e participar, confirmar a sua participação e receber o certificado. Daqui a pouco a gente está colocando o link aqui no chat, tá bom? Ótimo. Pronto, vou compartilhar aqui de novo. Cadê essa daqui? Pronto. Deixa eu melhorar mais aqui a visualização para vocês, para não ficar tão pequeno. Tá pequeno agora, mas vai melhorar. Pronto, eu acho que aumentou um pouco mais. Então, essa daqui foi a amostra do ano de 2020, né?
Então a gente colocava aqui as informações da premiação. Nós tivemos bolsas de iniciação científica júnior para o grupo primeiro colocado, né, com 5 integrantes. Lembrando que esses integrantes eles não podem ser do terceiro ano, eles têm que ser do primeiro ou do segundo ano. E tivemos credenciais para feiras externas para 4 grupos também premiados, que foram premiados com essas credenciais para feiras externas. Então, eles foram para a FEMIC, de Minas Gerais, eles foram para o Ciência Jovem, eles foram para. Outra feira que tem, que eu não estou lembrando o nome, mas nós não conseguimos para a FEBRACE, né? A gente ainda vai conseguir, ver se consegue esse ano para a FEBRACE. Então, a gente aqui tivemos cerca de 30 horas de conteúdo gravado. Fizemos o evento entre 27 de agosto de 2020 e 10 de setembro, né? Tivemos mais de 27 mil visitas na página e tudo mais. 87 trabalhos apresentados dentro desse período. Né? Depois a gente teve o processo de recuperação daqueles que não conseguiram apresentar, por conta que houveram estudantes que tiveram problemas de conexão, né, e que não puderam. Então a gente fez depois separado esse momento com eles. E todo esse processo, né, a gente faz os anais, né, uns anais ainda bem de forma. Ainda não é aquela coisa bem estruturada, a gente ainda está melhorando os anais do evento, né, e aqui a gente coloca todos os projetos desenvolvidos por esses estudantes nos anais do evento, né, os resumos, né, dos trabalhos. A gente não coloca o trabalho na íntegra, somente os resumos. Aqui vou mostrar na barra de projetos onde é que eles davam o like. Né? Então aqui a gente tem os grupos de cada professor. Saiu aqui da página, deixa eu colocar ela para cá. Pronto, vai agora. Então aqui eles curtiam, né? E a gente conseguia gerar esse engajamento dentro deles. Está vendo aqui um pôster com 1.000 visualizações, com comentários, com curtidas, né? Então eles comentavam os trabalhos, eles faziam todo esse processo. E para eles era uma alegria muito grande ver o trabalho ali exposto, né, na tela. Né? A gente fazia todo esse processo, essa colhida de todas essas informações, tanto do banner como do projeto escrito, e a gente fazia essa exposição na página. Né? Dava um trabalho enorme, mas era muito bacana no final o resultado, né? De ver a interação, de ver o engajamento que a gente conseguiu gerar. Já aqui na mostra científica desse ano, a gente manteve, né, o formato online da exposição dos trabalhos e da apresentação oral. Então, aconteceu também de forma remota e a exposição dos trabalhos dos pôsteres aconteceu por meio desse site. Né? Então, aqui a gente tem as fotos das visitas técnicas em 2019. Né? Lembrando que em 2020 e 2021 eles não fizeram as visitas técnicas dessa forma, né, presencial, mas eles utilizaram ferramentas digitais para coletar informações. Né? Então, a gente levava eles para vários lugares, né? Eles iam para a rua coletar informações, eles iam lá essa daqui é uma foto lá na Adagro, se eu não me engano. Não. Eu acho que é lá na Adagro. Então, eles viam todo esse processo, né? Eles participavam inteiramente de um projeto, faziam coleta de dados, visitavam as localidades, né? Então, todo esse processo ele era vivenciado. Já que deixa eu ver onde era, nos projetos, né? Aqui a gente colocou também todos os projetos vivenciados, né? E a exposição desses projetos desse ano. Então, dessa forma virtual, nós conseguimos identificar, né, que eles eram muito mais envolvidos, né, eles gostavam disso, eles se sentiam parte, né, reconhecidos quando eles viam
o projeto deles ali exposto. Né? Eles compartilham esses 27 mil visitas. A gente tem os dados delas, tem gente de São Paulo, de Minas Gerais, do sul do país, do norte, de várias localidades que visitaram. Né? Então, a gente tem essas informações das localidades, de onde aconteciam as visitas. Então, como eu havia falado, né, a gente está em processo contínuo de melhoramento desse processo, né, de refinamento. Né? Então, no ano que vem, a gente pretende colocar um artigo científico, né, para que eles façam no formato de um resumo expandido, ou então no formato de artigo propriamente dito, bem como também a gente quer incorporar o diário de bordo, né, para que eles façam, eles ainda não fazem, mas a gente, nas submissões para feiras externas, a gente vê que é necessário, então a gente vai incorporar também o diário de bordo e a gente quer, né, chegar a uma época que a gente consiga enviar e submeter uma proposta para o programa do PIBIC Ensino Médio. Né? A gente sabe que ainda a gente tem que ser qualificado como ICT, a gente vai ver se consegue isso com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por meio de outros editais, e dessa forma a gente conseguir concorrer depois a PIBIC Ensino Médio, né? E a gente conseguir levar esse processo para outras escolas também, né? Esse é o nosso desejo, a gente trabalha muito empenhado para um dia conseguir fazer isso. E assim, sobre a formação docente, como eu havia falado, né, eles não trabalham somente nisso, né, eles têm que dar conta ainda do processo deles em cada disciplina, nos seus itinerários formativos, mas a gente nota, né, uma evolução muito grande nesse processo. Né? Então, no decorrer do tempo, eles vão incorporando novas técnicas, eles vão incorporando essa vivência de orientar, né? De fazer um encontro, de conduzir a pesquisa do estudante. Não é um processo fácil, é um processo de sensibilização desses professores, né? A gente, no começo não teve tanta aceitação, né? Cada um queria fazer uma coisa mais simplificada, mas depois convencer eles de que eles podem articular o tema deles, né? Aquele assunto que eles gostam também, os professores, com essas pesquisas, faz com que eles consigam se estimular. Né? Então a gente agora vai fazer a oficina de busca de artigos, em que a gente vai eu agora aprendendo no mestrado também lá com o professor, que a Ana Paula está aqui, com os professores Rodrigo no NAMU e outros professores, né, que a gente está vendo muito método da pesquisa. Nós vamos fazer oficinas com os professores sobre esses métodos de busca de artigo, sobre como fazer, de como incorporar novas técnicas, né? E esse ano a gente está participando da Mostra Nacional de Feiras de Ciência, né, com um grupo que foi indicado, né? Então eles vão apresentar em dezembro, dia 16 de dezembro, o projeto na Mostra Nacional de Feiras de Ciência. Né? Então todo esse processo, né, é muito gratificante você ver que ele vai dando resultado, né? E como eu falei, se a gente tivesse tempo para escrever sobre tudo, sobre cada processo, investigar cada processo, como eu falei, todas as vivências, né? A gente teria muitos artigos científicos sobre essa construção. Então aqui a gente vou chegando a 1 hora, né? Então eu vou finalizar aqui falando o quanto é bom desenvolver isso. Né? Então quando vocês estiverem atuando, né, na escola de vocês, caso não haja esse processo, tentem fomentar esse processo de feiras de ciência, esse processo de vivência do projeto científico, de construção, né, de investigação científica. Tentem fazer com que isso seja desenvolvido nas escolas em que vocês forem atuar. Né? Vocês que estão como licenciandos, estão se formando, tentem fazer com que isso aconteça. Né? E o ensino básico, assim, nós temos relatos, né, de pessoas, de estudantes que foram para o ensino superior e nos agradecem pela vivência que tiveram, pelo aprendizado que tiveram.
e de quanto isso ajudou, né, agora eles lá no ensino superior, né, na definição de temas, na definição de projetos, na definição do TCC deles, né? Então a gente tem esses relatos. Então isso ajuda muito a preparar esse estudante, a tirar esse estudante e inserir ele nesse contexto de produção científica, nesse pensamento científico, né? E isso a gente sabe que contribui muito para a sociedade local, né? Por conta que é, hoje, né, aquele profissional que pesquisa, que estuda, que busca melhoria, né, ele é bem mais valorizado, ele conquista mais coisas. Né? Então, você está ali no meio da logística, ou no contexto de rede de computadores, como eles estão, né, a gente tenta fazer com que eles investiguem, com que eles melhorem os processos, por meio da investigação científica, por meio da busca de outros estudos anteriores, né, que eles vejam o que foi que esses autores dessas literaturas anteriores fizeram para melhorar processos dentro dos seus ambientes de trabalho, por exemplo, e eles tentem construir soluções para melhorar tanto os processos de trabalho como condições também, né? E a gente sempre tenta trazer relatos, né, experiências. Esse ano que vem eu vou tentar trazer a Milena, que ela é uma cearense, né? Eu vou tentar trazer ela de forma online. Ela está lá na Califórnia, foi premiada com diversos é, prêmios de feiras científicas. Ela fez um documentário pela National Geographic sobre feiras de ciência. Eu vou tentar trazer ela para motivar esses alunos. Então, a gente sabe que eu estou falando aqui de um contexto de componente curricular, então eles têm a nota, né, também nesse componente curricular, mas a gente tenta motivar eles de formas diversas, né, para que aquilo dali permaneça e fique aquela cultura, né, de busca, de aprendizado constante. Né? Então, a gente tenta plantar essa sementinha. Né? A gente sabe que não é todo estudante que vai se apaixonar por aquilo, né, por esse contexto, por esse universo de pesquisa científica, mas que algum deles vão gostar, né, e vão progredir com aquilo. Então, muito obrigado, pessoal. Eu estou aberto agora para as dúvidas de vocês. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Muito bom, Daniel. Nós que agradecemos a essa palestra tão rica, com tantas informações assim relevantes e realmente aplicáveis, né? Eu vou aproveitar aqui o momento para relembrar o pessoal de preencher o link de frequência para poder receber o certificado. Vou começar lendo alguns comentários que a gente teve aqui durante toda a apresentação. Aqui primeiro eu vou comentar sobre a Aline Plett. Ela disse, tema muito bom. Realmente é um tema muito atual, né? Muito rico. Tivemos também o comentário de Ana Paula Severo. A prática permeada por projetos considerando a Feira de Ciências como espaço de disseminação do conhecimento coletivo constitui como fundamental para o desenvolvimento da autonomia, integração e sentimento de pertencimento dos estudantes. Parabéns, Daniel, temática muito rica. Vou dando continuidade aqui. Pode comentar, Daniel. Concordo em gênero e número e grau com a Ana Paula, né? A Ana Paula é minha colega lá no mestrado. A gente é companheiros lá, somos companheiros lá, gosto muito dela. Pronto, agora tem o comentário do professor Iedo Paz. Um trabalho laborioso que requer realmente uma integração entre docentes, discentes, técnicos e a comunidade. Uma experiência rica e que com certeza trará ações propositivas promissoras. Parabéns, Daniel. E continue nessa seara tão gratificante. A educação transforma vidas. Dando continuidade, temos aqui comentários também de Priscila. Excelente trabalho, parabéns, Daniel. E também, de novo, a professora Ana Paula. Posso mensurar a dinâmica e trabalho coordenado de vocês, bem como a alegria e o aprendizado de todos. E realmente é um trabalho muito intenso, né?
Alexandro também deixou seu comentário. Daniel Rocha, parabéns pelo excelente projeto, trabalho muito rico e envolvedor, motivador. Professor Iedo também comentou, tudo muito primoroso e de muita organização, planejada, e estrategicamente em todos os seus eixos. Fiquei extremamente feliz ao saber dessas práticas educacionais. Eu também, eu particularmente não conhecia tantas oportunidades que você nos apresentou. Agora eu tenho aqui uma pergunta de Wagner Emerson. Qual é o primeiro passo para iniciar um projeto semelhante em escolas do interior sem muita infraestrutura? Pronto, aqui. Nós aqui, o contexto da nossa escola, ela, não sei se vocês conhecem esse formato de escola técnica, que é nessa padronização, né? Aqui a gente tem uma infraestrutura grande, boa, né? Diríamos assim. Mas assim, eu acho que dá para você fazer, mesmo sem recurso, como eu falei, antes a gente fazia a impressão dos banners, dos posters, custava tudo mais de R$ 3.000, mas a gente tinha o recurso do CNPq. Agora a gente está gastando esse recurso com material virtual, né? Então a gente está fazendo divulgação e impressão também de panfletos, né? De material formativo, tanto para professores como para outras escolas. Mas assim, como fazer numa escola que não tem muita infraestrutura? Tipo, se você não tiver como imprimir os banners, você pode utilizar o meio virtual, a exposição virtual dos posters também, né? Você fazer a construção dos posters e gerar aquelas imagens e fazer a exposição virtual. Eu creio que vai envolver e vai engajar muito eles também, né? E agora a gente sabendo que está no presencial, né? A gente sabe que no ano que vem a gente já vai fazer essa mostra, apresentação oral de forma presencial, né, no formato presencial, mas a gente pretende, mesmo estando no presencial, a gente manter a exposição virtual também, né, dos posters e de outros materiais que forem possíveis de ser desenvolvidos, né, por conta que a gente percebeu e é evidente também para eles, né, de que eles gostam e está na linguagem deles virtual, né, eles são estimulados por isso. Então, eu creio que você mesclar o presencial com o virtual, principalmente a parte expositiva, né, para engajar eles, fazer com que eles compartilhem com familiares e tudo mais, eu creio que é um caminho para eles tomarem gosto, né, e também os professores tomarem gosto por essa atividade, pelo desenvolvimento dessa atividade. Aqui procurando um vídeo para eu mostrar a vocês como era presencial. Eu ainda vou achar, ainda antes do final, vou mostrar aqui como era o presencial. Certo, Daniel. Acho que tem ainda aqui ó, o comentário de Elciane Mello. Parabéns, Daniel. Excelente trabalho. E agora eu vou até convidar quem quiser abrir o áudio aí para fazer algum comentário ou fazer algum questionamento. Fique à vontade. Ninguém tem dúvidas, ninguém quer abrir o comentário hoje, ninguém quer participar. Vamos aguardar, Daniel, procurar aqui o vídeo por enquanto. Eu vou então fazer eu mesma uma pergunta aqui para Daniel. Nesses projetos, nesse seu trabalho, que é mais voltado para o científico, a oportunidade, assim, existe um envolvimento também dessa área da linguagem, da leitura, da literatura, foi feito algum trabalho nessa área, que assim, no caso é a minha que eu estou me formando, eu fiquei nessa dúvida, se também teria pesquisas e projetos nessa área. Tivemos sim, nós temos lá a professora Jeane Torres, né, que ela desenvolve um trabalho primoroso, né, eu encontrei agora o vídeo,
Daqui a pouco eu vou passar para vocês. E ela desenvolve também o professor Raul, né, ele tem lá tanto a eletiva de cultura e linguagem digital, e a professora Jeane, sempre que possível, ela desenvolve trabalhos na área de linguagem. O professor Raul, ele é mais na área de linguagem digital, arte e cultura pop, né? Então ele faz sempre esse trabalho. Mas a gente vê sempre a área de linguagens bem representada, as humanas, né? As ciências humanas também bem representada lá nos projetos. E, como eu falei, sempre tem a temática da Semana Nacional, a gente tenta articular com as áreas, né, de linguagens, de ciências da natureza, ciências humanas, e também com a parte técnica, né, já que é a escola técnica. Né? Então, tivemos já projetos riquíssimos. Né? Se vocês derem uma olhada lá nesse site, eu vou postar depois os links, vocês vão ver projetos riquíssimos, de aprendizado mesmo, que você vê que tem projeto que nem tanto assim, mas tem projeto riquíssimo. Vocês vão poder. Obrigada, Daniel. Agora eu vou passar a palavra para Ana Paula. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. Lívia. Vocês me escutam? Sim, boa noite. Parabéns, Daniel. Eu sou da gestora da educação básica da rede municipal. E assim, escutando o teu trabalho e vendo as imagens, eu sei, eu posso mensurar que por trás dos bastidores sempre tem aquele choro, tem aquela emoção, tem aqueles redirecionamentos que é necessário. Então, assim, a gente sabe que não é um trabalho fácil, sobretudo para quem está à frente, né? Mas é possível, né? E a gente que acredita, eu mesmo quando vejo práticas assim, isso faz com que a gente acredite mais ainda na educação. Então, quando a gente está à frente de um grupo e a gente consegue envolver todo mundo, aí a gente faz com que a coisa aconteça. Muitas vezes independe até de um recurso maior, como financeiro. Às vezes você tem uma escola, uma comunidade, como a gente tem, né? A gente pode perceber vários exemplos de várias comunidades e também já participando. Às vezes não temos nem os recursos que a gente espera, mas eles têm a força, né? Eu fico observando os jovens e os adolescentes, eles têm uma força muito grande, eles têm um talento muito grande, né? E isso pode ser vislumbrado, pode ser exemplificado na qualidade da apresentação que você traz para a gente, né? Eu posso imaginar isso presencialmente, porque a gente que, né, Daniel, a gente que vivencia, sabe do que a gente está querendo passar para vocês. Então, assim, parabéns, Daniel. As feiras de conhecimento, as mostras, ela tem é um espaço de riqueza cultural, de desenvolvimento do ser, do coletivo, de descoberta. Então, assim, eu fiquei muito encantada de se eu vou correr para assistir e contemplar, que eu sei que você é uma pessoa muito dedicada. E isso faz com que todo mundo se envolva. Eu acho que a palavra ela ensina, como diz a frase, e o exemplo ele arrasta. Então, parabéns e boa noite a todos. Muito obrigado. E assim, eu queria lembrando assim, eu cheguei em 2018, como eu falei, mas a escola ela foi inaugurada em 2016. E é interessante assim, porque o estado ele inaugura, mas não tem nem CNPJ, tá tudo desorganizado, faltando coisa. Até hoje a gente não tem o laboratório completo dos cursos, a gente não tem o laboratório completo de logística, nem tem o laboratório completo de rede de computadores. Então, essas feiras a gente conseguiu, tanto a gente colocava o orçamento também, né, materiais. Né? Então, a gente envolvia experiências químicas, a gente conseguia comprar um pouco de material do laboratório para essas feiras. E a gente conseguir também utilizar depois esses materiais, porque a verba, né, a gestora estava lá falando, que a verba de cada ano, né, e como iniciou com poucos alunos, mal vinha verba no início. Né? Então, mal tinha material de laboratório, mal tinha aqueles, como é que se diz, não é avental, aquela foto que eu mostrei lá na W, que eles estão todos de branco, aquele material ali foi comprado com aquele dinheiro. Né? Então aquilo dali ficou, até hoje a gente tem aquele material. Então eles estão lá
quando tem atividade do laboratório, todos se vestem, né, com aquele material, e foi conquistado por meio de uma feira dessa também. Deixa eu passar aqui o vídeo para vocês verem um pouquinho. Eu achei aqui o vídeo. Foi um vídeo montado lá pelo Espaço Ciência, que é um parceiro nosso na Semana Nacional. O áudio está passando? Sim, tá ok o áudio. Sim. Começou o projeto, eu não senti apenas uma coisa escolar. Não era apenas um trabalho escolar, pelo menos para mim. Mas sim uma coisa que eu ia levar para a minha vida toda. Tudo que a gente fala, tudo que a gente escuta e que a gente tem a oportunidade de falar aqui na escola é aprendizagem. A escola não é apenas um local onde vários adolescentes se reúnem, mas é um local onde a gente aprende. Porque aqui na escola a gente erra e faz a gente faz teste, e se errar a gente faz uma recuperação. Na vida não é assim. A gente erra, nem sempre a gente tem recuperação. Eu fiz um poema em que nem todo mundo teve a oportunidade de escutar. E foi com esse projeto maravilhoso que aconteceu aqui na escola, mesmo cansativo, que foi. Mas eu tive esse incentivo, essas mulheres batalhadoras e que venceram, me deu o incentivo de fazer isso. Então, meu poema começa assim, ó. Me pergunto o porquê. Por que de tanto preconceito? Por que sempre acham um defeito? Pensei que já tinha passado esse tempo de desrespeito. Na antiguidade, fui criada para ralar, trabalhar de graça e sem reclamar. O tempo foi passando, os direitos foram chegando, e eu pensei que tudo iria mudar. A sociedade cresceu, os direitos se estabeleceram, e mesmo assim, com todo o meu esforço, ninguém me reconheceu. Me chamaram de crioula, escrava e desengonçada. Trabalhava no campo e para alguns eu não seria nada. Até que tive a oportunidade de entrar para uma faculdade e me tornar a delegada da cidade. Eu sofri e chorei. Eu trabalhei e me humilhei. Eu ouvi muitos dizerem que mulher negra pernambucana na sociedade não tinha vez. E hoje eu posso dizer a todos vocês, sou negra e pernambucana e vou lutar para ser reconhecida pela mulher batalhadora e por todas as vitórias vencidas, pois preconceito nenhum me tira o direito de ser bem-sucedida. Foi um projeto sobre desigualdade, né? A Ludmilla, ela fez um trabalho investigando a história e o passado das mulheres pernambucanas, né? Então, ela fez todo esse processo de, dos links, né? Da conexão com as histórias, né? Toda essa pesquisa bibliográfica. Então, ela foi um aprendizado muito grande. E ela ainda apresentou esse trabalho em outra escola, né? Então, naquela apresentação que outros estudantes de outros professores de outras escolas viram, tiveram acesso, ela foi convidada para apresentar também em outra escola da educação básica. Né? E assim a gente vai contribuindo também para que outras pessoas que não desenvolvem esses projetos tenham acesso. Né? E é muito gratificante ver, né, o quanto eles gostam, o quanto eles se apaixonam. No início, né, aquele medo, né, aquela aflição, que vai escrever, não sei o que fazer, mas depois eles vão tomando gosto, né, os professores também vão gostando, né, e vai acontecendo. Né, os professores reclamam que não tem bolsa para professor, que só tem bolsa para estudante, né, mas vai chegar um dia que vai ter a bolsa para o professor também desenvolver como eles querem. Mas é muito gratificante ver o desenvolvimento. Realmente, Daniel, excelente, assim, fiquei até emocionada, muito bonito, viu? Agora eu pergunto aqui, tem mais alguém que quer
falar, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade para abrir o áudio. Aqui o professor Iedo comentou, são essas cenas e posicionamentos que fazem a magia e o espetáculo da educação. De fato, realmente muito bonito, é o que faz o nosso trabalho valer a pena, né? Daniel, quer falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Queria agradecer, né, todos que estão aqui, o professor Iedo, Ana Paula, todos os presentes, né, Lívia, Alessandro, né, pela presença, pela participação, todos. É muito gratificante você falar, né? Como a Ana Paula falou, a construção, né? Quem está lá presencialmente vivenciando. Olha, é uma correria tão grande, mas é muito bom no final. Você termina o dia cansado, você passa às vezes até 11 horas da noite terminando uma coisa, mas você, no final, você gosta do resultado. Então, dá uma trabalheira constante, tanto para fazer as páginas, né? Agora, nessas páginas web lá no Wix, né? Foi uma luta para terminar. 90 e tantos trabalhos, né? E você tem que colocar todos disponíveis. É uma luta para fazer, mas é muito gratificante ver depois eles interagindo, eles engajados com aquilo. Né? E a gente pretende continuar essa estratégia também virtual de engajamento com eles, mesmo a gente estando no presencial. Então, no ano que vem, a gente vai continuar expondo os trabalhos de forma virtual. Depois eu mando o link para vocês no ano que vem. Mande mesmo. Mando. Pronto, minha gente. Acho que deu nosso tempo suficiente, né? Vocês assinaram a ata direitinho aí. Vou até compartilhar aqui novamente. E eu quero agradecer mais uma vez a cada um que separa um pedacinho da noite para acompanhar o nosso projeto Lab4, Laboratório de Formação Docente. A gente conta com a presença de vocês nos próximos eventos. Daniel, ainda em novembro, vai ter outras atividades. A gente já encerrou as inscrições, mas com certeza no dia a gente termina abrindo um pouquinho para quem quiser de última hora participar. Vocês vão ser muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos, pela atenção, pela palestra de Daniel, excelente, muito obrigada. Alexandro também, que está aqui, meu parceiro de monitoria nessa atividade. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, nos nossos compartilhamentos, que ainda vai ter muita atividade boa nesse Lab4, agora no finalzinho do ano e no ano que vem. Eu vou até falar rapidinho que a professora Ivanda, que é a nossa coordenadora, hoje não teve como estar aqui por outros compromissos, mas ela com certeza está lá no pensamento com a gente. Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite. Antes de todos saírem, vamos todo mundo abrir o nosso vídeo, né, nossa câmera, para só registrarmos com uma foto, né, para registro futuro, né, para se permitir também, para a gente até lançar no nosso relatório, né, ver aí o rostinho de cada um. E aproveitando esse momento, ainda que alguns estão abrindo, quero parabenizar nosso colega Daniel, né, um excelente trabalho. Eu fiquei aqui tão pensativo, bem nostálgico ao mesmo tempo, porque eu sempre participava de feiras de ciências, na minha época de colegial, e assim, me fez lembrar, né, me fez matar aquela saudade. E a gente vê que, né, houve algumas perguntas dessa questão de custos, né, e a gente vê que é possível, né, basta a gente também querer, basta a gente querer motivar o nosso corpo discente, né, além do corpo docente, e toda a comunidade, né, escolar, isso eu digo, né, de pais, né, dos alunos em si, e assim fazer um excelente trabalho, né, de uma maneira bem multi, interdisciplinar. E isso acontece, né, em conjunto, né, com toda essa equipe.
né, com toda essa comunidade. E é isso, vamos registrar aí, gente. Todo mundo dizendo sim. E é isso aí. Pronto. Muito obrigado. Eu que Até a agradeço. possibilidade. Fiquem ligados no canal, né, do YouTube, também nas redes sociais do Multilab, Lab4, né? Abração, gente. Boa noite Outro. a Muito todos e a obrigado, viu, todas. pessoal? Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. E pode encerrar a gravação. Pronto, deixa eu ver aqui. Minha amiga Leane. Tchau, Leane.